Olá, seja bem-vindo a mais um Fios News. Vamos tratar das últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário, mergulhando assim nos detalhes para entender o que realmente importa por trás dos números. Vamos começar então pelo IRDM11. Saiu o relatório de maio deles, a distribuição foi de 0,82 por cota, um valor, interessante. Mas o resultado mesmo foi maior, né? 0,87. O que essa diferença diz para a gente sobre a estratégia deles agora? Olha, essa retenção de 0,05 por cota mostra bem que a gestão está, assim, fortalecendo as reservas. Elas já somam os R$ 6,69 por cota agora. É uma postura mais conservadora, né? Buscando um colchão de segurança. Faz sentido. E isso é bem relevante porque, assim, apesar de ter tido um ganho pontual com a amortização lá do FII, Ideias Arvos, e a correção monetária também ajudou, claro, o fundo ainda lida com alguns CRIs um pouco mais sensíveis, sabe? Tipo o Semar e Biwik. Esse Biwik, inclusive, teve pagamento em atraso. Foi regularizado só no comecinho de junho. Ah, entendi. Atrasou, mas pagou. Isso. E tem outros casos que eles acompanham de perto, como Eco, Vila Jardim, Gramado Parques e o Alta Vista, que teve até vencimento antecipado decretado. Está em execução já. Nossa. Então, essa reserva mais robusta funciona mesmo como uma proteção, né? Contra possíveis impactos negativos desses casos mais delicados. Correto. E como é que fica a alocação da carteira? Segue cheia? Exatamente. A reserva ajuda muito a dar tranquilidade, fim. E a carteira continua quase 100% alocada, tem menos de 2% em caixa. Isso mostra que a gestão continua encontrando oportunidades, mesmo que sejam coisas pontuais, né? Como aquelas pequenas alocações no CRI Portofino 2 e no FII HDOF que fizeram em maio. Certo. A diversificação também é um ponto-chave. 70% do portfólio está em PCA e os setores são variados. Geração de energia, shoppings, loteamentos, ajuda a diluir o risco. Entendido. Bom, saindo um pouco do crédito imobiliário tradicional e olhando para o agro, temos o RUR11. O fundo entregou 0,10 por cota em maio. Isso deu um dividend yield anualizado de 14,8%, né, sobre a cota de mercado. Como é que está a saúde desse portfólio agro? Diferente. A gestão fez um movimento interessante agora em maio, investiu na cota sênior de um Fiagro FIDC com a Goplan. Esse FIDC tem 40% de subordinação. É uma estrutura que oferece, sim, uma camada extra de proteção para o capital do fundo, né? Essa proteção é importante, principalmente considerando que tem casos em recuperação judicial no portfólio, certo? Sim, é crucial. Os casos em RJ com o Centini, José Lote, Portal Agro, Copagri, eles somam 7,4% do patrimônio líquido. Não é pouco. Só que, assim, o fundo já provisionou 2,6% do PL para isso. E ainda tem aquela reserva de 12 milhões, que dá um 0,076 por cota. Entendi. Isso tudo, somado às garantias que existem nos CRIs, limita a perda adicional máxima estimada nesses casos mais complicados a uns 4% do PL. E hoje a cota no mercado está negociando com um desconto considerável, né? 15,5% abaixo do valor patrimonial. A carteira tem um spread médio que eu acho interessante, CDI mais 3,8% e a duration é de 1,9 anos. Curta. Certo. Agora, vamos falar de logística. GGRC11. Tivemos notícias importantes sobre movimentações do portfólio deles. Sim, duas movimentações bem relevantes. Primeiro, o fundo finalmente concluiu a aquisição daquele centro de distribuição Martin Brauer, lá em Curitiba. O pagamento principal, 33 milhões, foi feito via compensação de créditos da nona emissão. Ficou uma parcela retida como garantia, mas o grosso já foi. E o imóvel já está no portfólio, adicionando uma receita mensal de R$ 345 mil. O cap rate estimado é bem atrativo, 11,85% no primeiro ano. 11,85. É um cap rate bem expressivo mesmo. E qual foi a outra movimentação que você mencionou? A outra foi uma venda. O fundo comunicou que vendeu o imóvel na rua Jerônimo Telle Júnior, em São Paulo. Vendeu por 25,5 milhões. Segundo a gestão, esse valor foi 8,5% acima do valor patrimonial do ativo. Opa, bom resultado na venda então. Sim. Essa venda, junto com a compra lá em Curitiba, mostra uma reciclagem ativa do portfólio, né? Tentando otimizar a rentabilidade e o perfil dos ativos. Faz sentido.
Bom, mudando rapidamente para outros fundos que também tiveram notícias. O VCJR11, por exemplo. O que se destacou por lá? Ah, o VCGR11, ele reportou a assinatura de um novo contrato de locação. Foi para uma área relevante num dos edifícios corporativos deles. Assim, detalhes específicos do inquilino e valores não foram totalmente abertos, mas a notícia é boa, né? Sinaliza uma melhora na ocupação, que é um ponto sempre sensível para os fundos de lajes corporativas. Sim, qualquer melhora na vacância é positiva. Interessante mesmo ver todas essas movimentações. Reciclagem de portfólio, novas alocações acontecendo nos fundos. Acho que fica a reflexão, né? Sobre como cada gestão está tentando equilibrar essa busca por rentabilidade com a gestão de riscos no cenário atual. Seja através de reservas, como a gente viu no IRDM11, ou pela diversificação, ou escolhendo muito bem os ativos e os locatários. É um jogo constante. Bom, agradecemos pela audiência, deixe um like e siga o FIS News no YouTube, no Spotify e no TikTok. Deixe também o seu comentário. Qual notícia deste episódio mais te ajudou? Sentiu falta de alguma notícia importante? Conta pra gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.